Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã do dia 19 de janeiro de 2026. Hoje o Senhor nos convida a um encontro transformador, onde vamos clamar juntos por algo essencial: a renovação da nossa mente e a libertação da influência do mundo. Talvez acordes hoje sentindo que os pensamentos do mundo têm ocupado espaço demais na tua cabeça, que as vozes da sociedade têm falado mais alto que a voz de Deus. Se é assim que te sentes, preciso que saibas que não estás sozinho nesta batalha. A mente é o campo onde se trava a guerra mais importante da nossa vida cristã, porque tudo o que pensamos determina quem somos e como vivemos. Quando permitimos que o mundo dite os nossos valores, os nossos sonhos e as nossas prioridades, perdemos a nossa identidade em Cristo. Mas há uma promessa poderosa nas Escrituras que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que podemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Esta manhã, vamos juntos pedir ao Senhor que quebre toda influência mundana sobre os nossos pensamentos e que renove completamente a nossa forma de pensar. Escreve nos comentários: renova a minha mente, Senhor, e une-te a esta corrente de fé. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui tem o poder de mudar radicalmente a tua perspectiva sobre tudo. Prepara o teu coração para receber uma transformação profunda neste amanhecer sagrado. A renovação da mente não é apenas um conceito bonito, é uma necessidade urgente para todo cristão que deseja viver em vitória. Vivemos num mundo que constantemente bombardeia os nossos pensamentos com mensagens contrárias à palavra de Deus. Desde que acordamos até quando deitamos, somos expostos a filosofias humanistas, valores materialistas e padrões morais que contradizem completamente os princípios do reino. A televisão, as redes sociais, as conversas do dia a dia, tudo parece conspirar para moldar a nossa mente conforme o sistema deste mundo. Mas o apóstolo Paulo nos adverte claramente em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar significa assumir a forma de algo, deixar-se moldar por esse padrão. Quando nos conformamos com o mundo, começamos a pensar como o mundo pensa, a valorizar o que o mundo valoriza e a viver como o mundo vive. Perdemos a nossa singularidade como filhos de Deus. A transformação verdadeira começa quando decidimos submeter cada pensamento ao senhorio de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Precisamos derrubar toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A influência do mundo sobre a nossa mente é sutil, mas devastadora. Ela não chega de forma abrupta, dizendo claramente que vem para nos destruir. Ela se infiltra aos poucos, através de pequenas concessões, de argumentos aparentemente lógicos, de tendências que parecem inofensivas. Começa com um programa de televisão que normaliza comportamentos contrários à palavra. Continua com músicas que glorificam o pecado. Avança com amizades que nos puxam para baixo espiritualmente. Antes que percebamos, os nossos valores já não são mais bíblicos. As nossas prioridades já não refletem o reino de Deus. Jesus alertou em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos ter uma mente dividida, pensando como o mundo durante a semana e como cristãos apenas aos domingos. Deus nos chama a uma renovação completa, diária e constante. Em Efésios, capítulo 4, versículo 23, Paulo nos exorta a sermos renovados no espírito da nossa mente. Esta renovação não é um evento único,
é um processo contínuo que requer disciplina espiritual, exposição constante à palavra e vigilância sobre o que permitimos entrar nos nossos pensamentos. A boa notícia é que Deus não apenas nos ordena a renovar a mente, Ele também nos capacita para isso através do Espírito Santo. Quando entregamos a nossa mente ao controle do Espírito, ele começa a trabalhar de dentro para fora, transformando gradualmente a nossa forma de pensar. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos dá uma receita prática. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esta é a dieta mental de um cristão vitorioso. Não podemos alimentar a nossa mente com o lixo do mundo e esperar produzir frutos do Espírito. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Nos lembra que como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Os nossos pensamentos determinam as nossas ações. As nossas ações formam os nossos hábitos constroem o nosso caráter e o nosso caráter define o nosso destino. Por isso, esta oração de hoje é tão crucial. Vamos pedir ao Senhor que quebre toda a fortaleza mental, que destrua toda a argumentação do inimigo, que limpe a nossa mente de toda a contaminação mundana e que nos encha com os pensamentos do céu. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de toda sabedoria e poder, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã do dia 19 de janeiro de 2026, com corações humildes e necessitados da Tua intervenção sobrenatural. Reconhecemos, Senhor, que a nossa mente tem sido campo de batalha, onde o inimigo constantemente tenta semear pensamentos contrários à Tua vontade. Confessamos que muitas vezes temos permitido que as vozes do mundo falem mais alto que a Tua palavra em nossos pensamentos. Perdoa-nos, Pai, por termos dado espaço à filosofia mundana, aos valores materialistas e aos padrões morais que contradizem os Teus princípios. Hoje clamamos por uma renovação profunda e completa da nossa mente. Que o Espírito Santo comece agora mesmo um trabalho transformador em cada área do nosso pensamento. Quebra, Senhor, toda a influência negativa que o sistema deste mundo tem exercido sobre nós. Destrói toda a fortaleza mental que o inimigo construiu ao longo dos anos através de mentiras, enganos e filosofias vãs. Pedimos que nos laves com a água da Tua palavra, purificando cada pensamento, cada imaginação, cada raciocínio que não esteja alinhado com a Tua verdade. Que a nossa mente seja renovada segundo a imagem de Cristo Jesus. Senhor, nós Te pedimos que nos dês discernimento espiritual para identificar quando o mundo está tentando moldar a nossa forma de pensar. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos alerta quando estamos nos conformando com padrões mundanos. Ajuda-nos a filtrar tudo o que entra na nossa mente através da peneira da Tua palavra. Que não aceitemos passivamente as ideias, os conceitos e os valores que a sociedade tenta nos impor. Dá-nos coragem para nadar contra a corrente, para pensarmos de forma diferente do mundo, para mantermos os nossos valores firmados na rocha inabalável das Escrituras. Senhor,
liberta-nos da escravidão do pensamento secular que nega a tua existência, que ridiculariza a fé e que promove a autonomia humana acima da tua soberania. Quebra toda a altivez intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destrói os argumentos e toda pretensão que se opõe ao teu senhorio sobre as nossas vidas. Pedimos que leves cativo todo pensamento à obediência de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Pai, nós clamamos por libertação de toda influência da mídia secular sobre os nossos pensamentos. Muitas vezes, sem perceber, temos absorvido mensagens através de filmes, séries, músicas e programas que normalizam o pecado e glorificam comportamentos contrários à tua palavra. Perdoa-nos por termos sido negligentes com o que permitimos entrar pelos nossos olhos e ouvidos. Ajuda-nos a sermos mais criteriosos com o conteúdo que consumimos. Dá-nos sabedoria para escolher o que assistir, o que ouvir e o que ler. Que a nossa dieta mental seja composta principalmente da tua palavra, de louvores que glorificam o teu nome e de conteúdos que edificam a nossa fé. Senhor, liberta-nos também da influência das redes sociais que constantemente nos bombardeiam com padrões de beleza irreais, estilos de vida materialistas e filosofias humanistas. Que não comparemos a nossa vida com a vida editada que as pessoas mostram online. Que não busquemos validação humana através de curtidas e comentários, mas que encontremos a nossa identidade e valor em Ti. Senhor, pedimos que nos libertes da mentalidade de escassez que o mundo promove. O sistema mundial nos ensina a viver com medo de que não haverá suficiente, que precisamos acumular, competir e nos preocupar constantemente com o amanhã. Mas Tu nos ensinas em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, a não andarmos ansiosos pela nossa vida. Renova a nossa mente com a consciência da Tua provisão abundante. Que pensemos como filhos do Rei, sabendo que o nosso Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades e promete supri-las segundo as suas riquezas na glória. Liberta-nos da mentalidade consumista que nos faz acreditar que a felicidade está em ter mais coisas. Ensina-nos o contentamento que Paulo tinha, sabendo estar contente tanto na abundância quanto na escassez. Que valorizemos as riquezas eternas acima das riquezas temporais. Que investimos o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa energia em coisas que têm valor eterno, não em coisas que perecem. Pai, nós te pedimos que quebre a influência do relativismo moral sobre a nossa mente. O mundo de hoje diz que não existe verdade absoluta, que cada um tem a sua própria verdade, que o certo e o errado são apenas construções sociais. Mas Tu nos revelas em João, capítulo 17, versículo 17, que a Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos a permanecer firmes na verdade absoluta das Escrituras, mesmo quando toda a sociedade nos pressiona a aceitar mentiras como verdades. Dá-nos coragem para chamar o pecado de pecado, não de erro ou de escolha pessoal. Que não tenhamos medo de sermos chamados de intolerantes ou antiquados por defendermos os valores bíblicos. Renova a nossa mente com a compreensão clara do que é certo e errado segundo os Teus padrões, não segundo a opinião popular. Senhor, liberta-nos também da mentalidade vitimista que o mundo promove, que nos ensina a culpar sempre as circunstâncias e as outras pessoas pelos nossos problemas. Ensina-nos a assumir responsabilidade pelas nossas escolhas e a buscar em Ti a força para vencer qualquer adversidade. Senhor, pedimos que nos libertes da mentalidade de entretenimento constante que caracteriza esta geração. Vivemos numa época onde as pessoas não conseguem ficar 5 minutos em silêncio sem pegar o telemóvel, onde sempre precisamos de estímulos externos para nos sentirmos bem.
Esta dependência de entretenimento tem roubado a nossa capacidade de meditar, de refletir profundamente e de ouvir a tua voz no silêncio. Renova a nossa mente para que possamos apreciar os momentos de quietude, para que consigamos estar a sós contigo sem distrações. Ensina-nos a meditar na tua palavra dia e noite, como o salmista declara no Salmo 1, versículo 2. Que encontremos mais prazer em estudar as Escrituras do que em percorrer infinitamente as redes sociais. Liberta-nos do vício da dopamina instantânea que os dispositivos eletrônicos proporcionam. Ajuda-nos a desenvolver disciplina mental para focar no que realmente importa, para completar tarefas sem constante distração, para estar presente nos momentos com a família sem a interrupção da tecnologia. Pai, clamamos por libertação da mentalidade de autossuficiência que o mundo glorifica. A sociedade nos ensina que devemos confiar apenas em nós mesmos, que dependência é fraqueza, que precisamos ser independentes em tudo. Mas tu nos ensinas em João capítulo 15, versículo 5, que sem ti nada podemos fazer. Renova a nossa mente para compreendermos que a verdadeira força está em reconhecer a nossa fraqueza e depender totalmente de ti. Quebra o orgulho que nos impede de pedir ajuda, de admitir que não sabemos tudo, de reconhecer que precisamos de ti a cada momento. Que a nossa mente seja renovada com a consciência de que somos totalmente dependentes da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Senhor, liberta-nos também da mentalidade competitiva que nos faz ver os outros cristãos como rivais, em vez de irmãos. O mundo nos ensina a competir, a comparar e a invejar, mas tu nos chamas a amar, a servir e a celebrar as vitórias uns dos outros. Ajuda-nos a ter a mente de Cristo, que não buscou os seus próprios interesses, mas se humilhou até a morte de cruz. Senhor, pedimos que quebre toda a mentalidade de medo e ansiedade que tem dominado tantas mentes nesta geração. Vivemos tempos onde as notícias constantemente nos bombardeiam com motivos para ter medo. Crises econômicas, pandemias, guerras, desastres naturais. Mas tu nos dizes em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que não nos deste espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Renova a nossa mente com a tua paz, que excede todo o entendimento. Que os nossos pensamentos não sejam dominados por cenários catastróficos e preocupações paralisantes. Ensina-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós, conforme está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quebra todo o ciclo de pensamentos ansiosos que roubam o nosso sono, a nossa alegria e a nossa saúde. Substitui os pensamentos de medo por pensamentos de fé. Onde a mente vê impossibilidade, que vejamos o teu poder ilimitado. Onde a mente vê desastre iminente, que vejamos a tua proteção soberana. Renova completamente a nossa forma de processar as situações difíceis da vida. Pai, nós te pedimos que nos libertes da mentalidade de imediatismo que caracteriza esta era digital. Tudo hoje é instantâneo, comunicação instantânea, entrega rápida, resultados imediatos. Esta mentalidade tem nos roubado a paciência e a perseverança necessárias para o crescimento espiritual genuíno. Renova a nossa mente para compreendermos que o teu tempo é perfeito, que há um tempo de semear e um tempo de colher, que os processos de Deus não podem ser apressados. Ajuda-nos a confiar no teu timing, mesmo quando parece demorado demais, segundo os nossos padrões. Que desenvolvamos a paciência de Abraão, que esperou 25 anos pela promessa, a perseverança de José, que passou anos na prisão antes da exaltação, a fidelidade de Noé, que pregou por 120 anos antes do dilúvio. Senhor, liberta-nos também da necessidade de entender tudo imediatamente.
Renova a nossa mente para aceitarmos que há mistérios que pertencem a Ti e que nem tudo precisa fazer sentido para a nossa lógica humana limitada. Ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Senhor, clamamos por libertação da mentalidade hedonista que domina este mundo. A filosofia do prazer a qualquer custo, do vive o momento sem pensar nas consequências, do se te faz feliz, então faz, tem destruído vidas e famílias. Renova a nossa mente para compreendermos que a verdadeira alegria não vem da satisfação dos desejos carnais, mas da obediência aos teus mandamentos. Quebra toda a mentalidade que justifica o pecado em nome da felicidade pessoal. Ajuda-nos a escolher o que é certo mesmo quando é difícil, a resistir às tentações mesmo quando são atraentes, a seguir o caminho estreito mesmo quando o caminho largo parece mais convidativo. Que a nossa mente seja renovada com a compreensão de que o pecado traz prazer momentâneo, mas consequências duradouras, enquanto a santidade pode exigir sacrifício temporário, mas traz recompensas eternas. Senhor, ensina-nos a pensar a longo prazo, a considerar as consequências eternas das nossas escolhas presentes, que não troquemos bênçãos eternas por prazeres passageiros como Esaú fez com a primogenitura. Pai, pedimos que nos libertes da mentalidade de ofensa que tem caracterizado esta geração. Vivemos tempos onde as pessoas se ofendem facilmente, guardam rancor e vivem amarguradas por causa de palavras e ações dos outros. Renova a nossa mente com a graça do perdão que Cristo nos demonstrou na cruz. Ajuda-nos a não levar para o coração cada crítica, cada comentário negativo, cada olhar atravessado. Que sejamos rápidos para perdoar como Tu nos perdoaste. Quebra toda a fortaleza de mágoa, ressentimento e amargura que tenha envenenado os nossos pensamentos. Substitui pensamentos de vingança por pensamentos de misericórdia. Onde a mente quer revidar, que escolhamos abençoar. Onde a mente quer guardar rancor, que escolhamos liberar perdão. Senhor, liberta-nos também da mentalidade de julgamento que nos leva a criticar constantemente os outros. Renova a nossa mente para vermos as pessoas com os Teus olhos, com compaixão e amor, não com crítica e condenação. Ajuda-nos a lembrar que também precisamos de misericórdia e que não temos autoridade moral para julgar. Senhor, pedimos que quebre toda a mentalidade de inferioridade e baixa autoestima que tem aprisionado tantas mentes. O mundo constantemente nos compara e nos faz sentir inadequados, não suficientemente bonitos, não suficientemente bem-sucedidos, não suficientemente talentosos. Renova a nossa mente com a verdade de que fomos criados à Tua imagem e semelhança, que somos obra-prima das Tuas mãos, que somos preciosos aos Teus olhos. Quebra toda mentira do inimigo que diz que não somos suficientes, que não temos valor, que não merecemos amor. Substitui pensamentos de rejeição por pensamentos de aceitação em Cristo. Onde a mente vê defeitos, que vejamos características únicas criadas por Ti com propósito. Onde a mente vê fracasso, que vejamos oportunidades de aprendizado e crescimento. Senhor, ajuda-nos a encontrar a nossa identidade não nas opiniões dos outros, mas na Tua palavra, que declara que somos filhos de Deus, herdeiros do reino, escolhidos, amados e chamados para um propósito glorioso. Que esta verdade renove completamente a forma como pensamos sobre nós mesmos. Pai, clamamos por libertação da mentalidade materialista que mede o valor das pessoas pelo que possuem. O mundo nos ensina que sucesso é ter casa grande, carro do ano, conta bancária recheada, mas Tu nos ensinas que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Renova a nossa mente para compreendermos que o verdadeiro sucesso é conhecer-Te, obedecer-Te e cumprir o propósito para o qual nos criaste.
quebra a obsessão com coisas materiais que passam. Ajuda-nos a valorizar tesouros eternos, relacionamentos genuínos, caráter transformado, vidas alcançadas pelo Evangelho, frutos do Espírito desenvolvidos. Senhor, liberta-nos da mentalidade de aparências que nos leva a gastar o que não temos para impressionar pessoas que nem gostamos de nós. Ensina-nos o contentamento verdadeiro, que não depende de circunstâncias externas, mas de uma relação íntima contigo. Que a nossa mente seja renovada para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que tudo o mais nos será acrescentado. Senhor, pedimos que nos libertes da mentalidade de controlo que nos leva a querer manipular cada situação e cada pessoa ao nosso redor. Esta necessidade de controlar tudo gera ansiedade, frustração e relacionamentos quebrados. Renova a nossa mente para compreendermos que Tu és soberano, que Tu tens o controle de todas as coisas e que podemos descansar nesta verdade. Ajuda-nos a soltar aquilo que não podemos mudar e a confiar que Tu estás operando todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Quebra a ilusão de que somos capazes de gerir a nossa vida sem Ti. Ensina-nos a render o controlo, a submeter os nossos planos à Tua vontade, a aceitar que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Senhor, liberta-nos também da mentalidade perfeccionista que nunca está satisfeita, que sempre vê falhas e que rouba a alegria das conquistas. Renova a nossa mente para celebrarmos o progresso, em vez de nos paralisarmos pela busca da perfeição impossível. Ajuda-nos a fazer o nosso melhor e confiar que a Tua graça é suficiente nas nossas imperfeições. Pai, clamamos por libertação da mentalidade de entretenimento religioso que tem transformado a fé genuína em mero espetáculo. Renova a nossa mente para buscarmos substância espiritual profunda, não apenas emoções passageiras, que desejemos conhecer-te verdadeiramente através da Tua palavra, não apenas sentir arrepios durante louvores. Quebra toda superficialidade na nossa vida espiritual. Ajuda-nos a desenvolver uma fé que resiste às tempestades, porque está fundamentada na rocha da Tua palavra, não nas areias movediças das experiências emocionais. Senhor, liberta-nos da mentalidade de cristianismo conveniente que quer as bênçãos sem o compromisso, que quer o céu, mas não quer carregar a cruz. Renova a nossa mente para compreendermos que seguir-te é um chamado radical que exige renúncia, sacrifício e obediência total. Que não sejamos cristãos apenas de nome, mas verdadeiros discípulos que tomam a sua cruz diariamente e te seguem. Quebra toda a religiosidade vazia e enche-nos com paixão genuína por ti e pelo teu reino. Senhor, pedimos que quebre toda a mentalidade de divisão que tem fragmentado o corpo de Cristo. O mundo nos ensina a formar grupos, a rotular as pessoas, a criar barreiras, mas Tu nos chamas a sermos um em Cristo. Renova a nossa mente para vermos além das diferenças denominacionais, culturais e sociais. Ajuda-nos a focar no que nos une, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quebra todo preconceito, toda discriminação, todo sentimento de superioridade que cria muros entre irmãos. Que a nossa mente seja renovada com o amor de Cristo, que não faz acepção de pessoas, que acolhe a todos, que une o que estava separado. Senhor, liberta-nos da mentalidade tribal que nos leva a defender o nosso grupo, mesmo quando está errado. Ensina-nos a amar a verdade acima da lealdade cega. Que sejamos promotores de unidade sem comprometer a verdade. Que busquemos a paz sem sacrificar a santidade. Ajuda-nos a construir pontes em vez de muros, a estender a mão em vez de apontar o dedo. Pai,
Clamamos por libertação da mentalidade de passividade espiritual que espera que tudo caia do céu sem esforço da nossa parte. Renova a nossa mente para compreendermos que a vida cristã exige disciplina, esforço e cooperação com a Tua graça. Quebra toda preguiça espiritual que nos impede de orar, de ler a palavra, de jejuar, de servir. Ajuda-nos a sermos diligentes nas disciplinas espirituais que nos mantêm conectados contigo. Senhor, liberta-nos também da mentalidade de espectador que assiste à obra de Deus de longe sem se envolver. Renova a nossa mente para compreendermos que cada um de nós tem um papel no avanço do reino. Que não sejamos apenas consumidores de bênçãos, mas também canais de bênçãos para outros. Desperta em nós o senso de urgência pela obra missionária, pela evangelização, pelo discipulado. Que a nossa mente seja renovada com a visão de que fomos salvos, não apenas para irmos ao céu, mas para sermos Tuas testemunhas na terra até que voltes. Senhor, pedimos que esta renovação da mente, que começa hoje, seja permanente e progressiva. Que não seja apenas um momento emocional, mas o início de uma transformação contínua. Ajuda-nos a vigiar sobre os nossos pensamentos diariamente, a rejeitar o que não vem de Ti e a abraçar a verdade da Tua palavra. Enche a nossa mente com o conhecimento das Escrituras, com a sabedoria do alto, com os pensamentos do céu. Que meditemos na Tua palavra dia e noite, para que os nossos caminhos sejam prósperos e tudo o que fizermos seja bem-sucedido. Senhor, dá-nos a mente de Cristo. Que pensemos como Jesus pensava, que amemos como Jesus amava, que vivamos como Jesus viveu. Quebra toda resistência à transformação, que sejamos vasos moldáveis nas Tuas mãos, dispostos a deixar que nos transformes de glória em glória. Pai, que ao final deste dia já sejamos pessoas diferentes, porque as nossas mentes foram renovadas pelo Teu poder. Que esta renovação impacte os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, as nossas prioridades e toda a nossa vida. Cremos que hoje marca o início de uma nova era na nossa jornada espiritual. Pai, pedimos que nos dês força para resistir às pressões sociais que tentam nos conformar ao padrão deste mundo. Sabemos que não será fácil nadar contra a corrente, que seremos incompreendidos e talvez até ridicularizados por mantermos os nossos valores bíblicos. Mas renova a nossa mente com a coragem de Daniel, que preferiu a cova dos leões a comprometer a sua fé, com a determinação dos 3 jovens hebreus que escolheram a fornalha ardente a se curvar diante de ídolos. Senhor, ajuda-nos a não termos vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Quebra todo o medo da rejeição que nos leva a esconder a nossa fé. Que a nossa mente seja renovada com a convicção de que agradar-te é mais importante do que agradar aos homens. Dá-nos sabedoria para sermos sal e luz neste mundo sem nos contaminarmos com ele. Que sejamos influência positiva nos nossos ambientes, sem permitir que o ambiente nos influencie negativamente. Senhor, protege especialmente os jovens que enfrentam pressões enormes nas escolas e universidades, onde a fé cristã é frequentemente ridicularizada. Renova as suas mentes com firmeza doutrinária e identidade segura em Cristo. Senhor, clamamos por renovação da nossa mente na área da sexualidade. Vivemos numa cultura hipersexualizada que distorceu completamente o teu design original para a intimidade humana. O mundo promove a promiscuidade, glorifica a pornografia, normaliza a imoralidade e chama o que tu chamas de pecado de liberdade e autenticidade. Renova a nossa mente com a pureza dos teus padrões. Ajuda-nos a valorizar a santidade sexual, a guardar o nosso corpo como templo do Espírito Santo,
a honrar o casamento conforme tu o instituíste. Quebra toda a fortaleza de luxúria, de pornografia, de fantasias impuras que têm contaminado tantas mentes. Liberta aqueles que estão presos em vícios sexuais. Restaura a pureza mental daqueles que têm sido bombardeados com conteúdo imoral. Senhor, ensina os jovens a nadar contra a maré da cultura permissiva. Fortalece os casamentos para que reflitam o teu propósito original. Renova a nossa mente para vermos a sexualidade não como algo sujo, mas como presente sagrado teu, que deve ser desfrutado dentro dos limites que estabeleceste para a nossa proteção e bênção. Pai, pedimos renovação da nossa mente na área das finanças e do trabalho. O mundo nos ensina a buscar riqueza a qualquer custo, a fazer qualquer coisa por dinheiro, a medir o nosso valor pelo tamanho da nossa conta bancária. Renova a nossa mente com os princípios do reino sobre mordomia financeira. Ensina-nos a sermos fiéis nos dízimos e ofertas, a darmos generosamente aos necessitados, a usarmos os nossos recursos para avançar o teu reino. Quebra toda a mentalidade de avareza, de ganância, de amor ao dinheiro que é raiz de todos os males. Ajuda-nos a trabalhar com excelência, não para impressionar os homens, mas como serviço a Ti. Renova a nossa mente para compreendermos que o nosso trabalho, seja qual for, é vocação sagrada quando feito para a Tua glória. Senhor, liberta aqueles que estão presos em dívidas por causa de má administração ou consumismo desenfreado. Dá sabedoria financeira, disciplina no gastar e criatividade no ganhar. Que a nossa mente seja renovada para buscarmos prosperidade com propósito, não riqueza sem significado. Senhor, clamamos por renovação da nossa mente na área dos relacionamentos. O mundo nos ensina a usar as pessoas e amar as coisas, mas Tu nos ensinas a amar as pessoas e usar as coisas. Renova a nossa mente com a capacidade de amar genuinamente, de servir desinteressadamente, de perdoar completamente. Quebra toda a mentalidade egoísta que busca apenas o próprio benefício nos relacionamentos. Ajuda-nos a investir em conexões profundas e significativas, em vez de acumular contatos superficiais. Senhor, renova a nossa mente na forma como vemos o casamento. Quebra a mentalidade descartável que abandona o relacionamento na primeira dificuldade. Ensina os casais a lutarem pelo casamento, a investirem na relação, a buscarem ajuda quando necessário. Liberta os solteiros da pressão social, de estarem em relacionamentos inadequados só para não estarem sozinhos. Dá-lhes contentamento na sua condição atual e sabedoria para escolherem bem no tempo certo. Renova a nossa mente para valorizarmos relacionamentos autênticos baseados em amor verdadeiro, não em conveniência ou aparências. Pai, pedimos renovação da nossa mente na área da comunicação. As nossas palavras revelam os nossos pensamentos e muitas vezes falamos coisas destrutivas porque a nossa mente não está renovada. Ajuda-nos a pensar antes de falar, a pesar as nossas palavras, a usar a língua para edificar e não para destruir. Quebra toda a mentalidade de fofoca, de crítica destrutiva, de palavras ásperas. Renova a nossa mente com a graça de falar a verdade em amor. Senhor, liberta-nos da necessidade compulsiva de sempre dar a nossa opinião sobre tudo. Ensina-nos o valor do silêncio, da escuta ativa, da sabedoria de saber quando falar e quando calar. Quebra toda a mentalidade de discussão que precisa sempre ter razão e vencer debates. Ajuda-nos a buscar compreensão mútua em vez de vitória argumentativa. Renova a nossa mente para usarmos as palavras como instrumentos de cura, encorajamento, instrução e bênção. Que a nossa comunicação reflita a mansidão e a sabedoria que vem do alto. Pai, pedimos renovação da nossa mente na área da família.
O mundo tem atacado ferozmente a instituição familiar, redefinindo conceitos, promovendo estruturas contrárias ao teu design original. Renova a nossa mente com a visão bíblica de família. Fortalece os pais para assumirem a responsabilidade de educar os filhos nos teus caminhos. Quebra toda a mentalidade de terceirização da educação espiritual que delega à igreja o que é responsabilidade do lar. Senhor, ajuda os filhos a honrarem os pais conforme o teu mandamento. Restaura relacionamentos familiares quebrados por mágoas, incompreensões e falta de perdão. Renova a mente dos cônjuges para se amarem com amor sacrificial, para se respeitarem mutuamente, para construírem juntos um lar que glorifique o teu nome. Quebra toda a mentalidade egoísta que destrói casamentos, protege as famílias dos ataques do inimigo. Que cada lar seja um pequeno santuário onde a tua presença habita e onde os teus valores são ensinados e vividos diariamente. Senhor, clamamos por renovação da nossa mente na área do uso do tempo. O mundo nos ensina a desperdiçar tempo em coisas fúteis, a procrastinar o importante, a viver sem propósito definido. Renova a nossa mente com a consciência de que os nossos dias são contados e que devemos aproveitá-los sabiamente. Ajuda-nos a estabelecer prioridades certas, a dedicar tempo ao que realmente importa. Quebra toda a mentalidade de procrastinação que adia para amanhã o que deve ser feito hoje. Senhor, liberta-nos do vício de desperdiçar horas em redes sociais, em entretenimento vazio, em atividades que não agregam valor. Renova a nossa mente para valorizarmos cada momento como presente teu. Ensina-nos a redimir o tempo porque os dias são maus. Ajuda-nos a equilibrar trabalho e descanso, produtividade e lazer, responsabilidades e relacionamentos. Que administremos bem as 24 horas que nos dás diariamente, investindo tempo em oração, em estudo da palavra, em serviço ao reino, em relacionamentos significativos e em cuidado próprio necessário. Pai, pedimos renovação da nossa mente na área da gratidão. O mundo nos ensina a focar no que nos falta, a reclamar constantemente, a nunca estarmos satisfeitos. Esta mentalidade de ingratidão rouba a nossa alegria e nos torna amargos. Renova a nossa mente com um coração agradecido que reconhece as tuas bênçãos diárias. Ajuda-nos a dar graças em tudo, não por tudo, mas em tudo, reconhecendo que até nas dificuldades tu estás operando para o nosso bem. Quebra toda a mentalidade de queixa e murmuração que desagrada o teu coração. Senhor, ensina-nos a contar as nossas bênçãos, a nomear uma por uma, a reconhecer a tua bondade em cada detalhe da vida. Que a gratidão se torne o nosso estilo de vida, não apenas um sentimento ocasional. Renova a nossa mente para vermos o copo meio cheio em vez de meio vazio, para celebrarmos o que temos em vez de lamentarmos o que não temos. Que sejamos conhecidos como pessoas agradecidas que glorificam o teu nome através de um espírito de contentamento e louvor constante. Senhor, clamamos por renovação da nossa mente na área da esperança. Vivemos tempos sombrios, onde muitos perderam a esperança, onde o desânimo e o desespero têm dominado corações. Renova a nossa mente com a esperança que não decepciona porque está fundamentada em Ti. Quebra toda a mentalidade pessimista que só vê escuridão e tragédia. Ajuda-nos a sermos realistas sobre os problemas, mas otimistas sobre as soluções porque servimos um Deus de impossíveis. Senhor, liberta aqueles que estão afundados em depressão, que perderam a vontade de viver, que não enxergam luz no fim do túnel. Renova as suas mentes com a certeza de que há esperança, de que dias melhores virão, de que tu tens um futuro glorioso preparado. Fortalece aqueles que enfrentam doenças terminais com a esperança da vida eterna.
Consola aqueles que perderam entes queridos com a esperança da ressurreição. Encoraja aqueles que lutam com dificuldades financeiras com a esperança da tua provisão. Que a nossa mente seja renovada para viver com esperança inabalável, mesmo em meio às tempestades. Pai, pedimos renovação da nossa mente na área do propósito de vida. Muitas pessoas vivem sem direção, sem saber por que existem, vagando sem rumo. Esta falta de propósito gera vazio existencial e desespero. Renova a nossa mente com a revelação clara do propósito para o qual nos criaste. Ajuda-nos a descobrir os nossos dons, a desenvolver os nossos talentos, a cumprir o nosso chamado específico. Quebra toda a mentalidade de insignificância que diz que não fazemos diferença. Senhor, mostra-nos que cada vida tem valor inestimável, que cada pessoa foi criada com um propósito único. Liberta aqueles que estão presos em trabalhos que não têm significado, em rotinas vazias, em vidas sem propósito. Renova suas mentes com visão clara do que tu os chamaste para fazer. Dá coragem para fazerem mudanças necessárias, para deixarem o confortável em busca do significativo. Que a nossa mente seja renovada para vivermos vidas intencionais, direcionadas, cheias de propósito, que transcende a nossa existência e impacta a eternidade. Senhor, clamamos por renovação da nossa mente na área da humildade. O mundo exalta o orgulho, a autopromoção, a arrogância disfarçada de autoconfiança. Renova a nossa mente com a humildade de Cristo, que sendo Deus se fez servo. Quebra todo orgulho, toda soberba, toda altivez que nos separa de Ti e dos outros. Ajuda-nos a reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Ti, que não temos nada de que nos gloriar a não ser na cruz de Cristo. Senhor, liberta-nos da necessidade de sermos reconhecidos, aplaudidos, exaltados. Renova a nossa mente para encontrarmos satisfação em servi-lo em secreto, em fazer o bem sem esperar retribuição, em trabalhar para a Tua glória e não para a nossa fama. Ensina-nos a preferir os outros a nós mesmos, a considerar os interesses alheios, a servir em vez de sermos servidos. Que a humildade genuína caracterize os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Ajuda-nos a sermos grandes no reino, através da pequenez diante dos homens. Pai, pedimos renovação da nossa mente na área da sabedoria. O mundo está cheio de informação, mas carente de sabedoria verdadeira. As pessoas sabem muito, mas entendem pouco. Renova a nossa mente com a sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Quebra toda a mentalidade de sabedoria mundana, que é terrena, animal e diabólica. Senhor, dá-nos discernimento para distinguir entre conhecimento e sabedoria, entre inteligência humana e revelação divina. Ajuda-nos a buscar a sabedoria como quem busca tesouros escondidos. Que valorizemos o conselho dos sábios, que aprendamos com os erros dos outros, que busquemos orientação na Tua palavra antes de tomar decisões importantes. Renova a nossa mente para pensarmos com a mente de Cristo, para vermos as situações da perspectiva eterna, para escolhermos o caminho da sabedoria, mesmo quando parece loucura aos olhos do mundo. Que sejamos conhecidos como pessoas sábias, que honram o Teu nome através de escolhas prudentes. Senhor, clamamos por renovação da nossa mente na área da perseverança. O mundo valoriza resultados rápidos e desiste facilmente quando as coisas ficam difíceis. Renova a nossa mente com a determinação de perseverar até o fim. Quebra toda a mentalidade de desistência que abandona sonhos, relacionamentos e chamados na primeira dificuldade.
Ajuda-nos a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados de lutar, que querem desistir, que não veem mais sentido em continuar. Renova as suas mentes com novo fôlego, com esperança renovada, com força sobrenatural. Lembra-nos de que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que a nossa mente seja renovada para entender que a vitória pertence aos que perseveram, que o prêmio aguarda os que completam a corrida, que vale a pena continuar mesmo quando é difícil. Pai, pedimos renovação da nossa mente na área da santidade. O mundo banalizou o pecado, normalizou a imoralidade, ridicularizou a pureza. Renova a nossa mente com amor pela santidade, com ódio pelo pecado, com desejo ardente de viver de forma que te agrade. Quebra toda a mentalidade de cristianismo light que quer graça sem santidade, salvação sem transformação. Senhor, ajuda-nos a levar a sério o teu chamado para sermos santos, porque tu és santo. Que não usemos a graça como desculpa para pecar, mas como poder para vencer o pecado. Liberta aqueles que estão presos em pecados habituais, que lutam com vícios, que caem repetidamente nas mesmas tentações. Renova as suas mentes com estratégias de vitória, com força para resistir, com compromisso com a santidade. Ensina-nos a mortificar as obras da carne, a crucificar os desejos mundanos, a viver em novidade de vida. Que a nossa mente seja renovada para amar o que tu amas e odiar o que tu odeias, para buscar a santidade não por obrigação, mas por amor a ti. Senhor, clamamos por renovação da nossa mente na área da generosidade. O mundo nos ensina a acumular, a guardar, a pensar apenas em nós mesmos. Renova a nossa mente com o espírito de generosidade que caracteriza o teu reino. Quebra toda a mentalidade de escassez que tem medo de dar porque acha que vai faltar. Ajuda-nos a compreender que mais bem-aventurado é dar do que receber, que quem semeia com fartura também ceifará. Senhor, liberta-nos da avareza que aperta os punhos e fecha o coração às necessidades dos outros. Renova a nossa mente para vermos as nossas posses como recursos, teus confiados a nós, para administrarmos e distribuirmos conforme a tua direção. Ensina-nos a dar generosamente aos necessitados, a contribuir alegremente para a obra do reino, a investir em causas eternas. Que a nossa mente seja renovada para encontrarmos mais alegria em dar do que em receber, mais satisfação em abençoar do que em acumular. Ajuda-nos a viver com mãos abertas, prontos a dar e prontos a receber, confiando que tu supres todas as nossas necessidades. Pai, pedimos renovação da nossa mente na área da adoração. Muitas vezes, a nossa adoração tem sido superficial, rotineira, mecânica. Renova a nossa mente para adorarmos em espírito e em verdade. Quebra toda a mentalidade de adoração performática que busca impressionar os homens em vez de tocar o teu coração. Senhor, ensina-nos que a adoração verdadeira não é apenas cantar músicas, mas viver vidas que te glorificam. Que a nossa adoração seja estilo de vida, não evento semanal. Ajuda-nos a adorar-te, não apenas quando sentimos vontade, mas como ato de vontade mesmo quando não sentimos. Renova a nossa mente para compreendermos que fomos criados para te adorar, que a adoração é o nosso propósito primário, que nada se compara à satisfação de estar na tua presença. Liberta aqueles que têm adorado ídolos modernos, dinheiro, sucesso, relacionamentos, aparência. Que voltemos o nosso coração completamente para ti. Que a nossa mente seja renovada para te adorar com todo o nosso ser.
reservando o melhor dos nossos dias, dos nossos recursos e das nossas energias para Te glorificar. Senhor, pedimos que seles esta renovação mental que começou hoje, que o inimigo não roube a transformação que iniciaste. Ajuda-nos a vigiar sobre os nossos pensamentos continuamente, a renovar a nossa mente diariamente através da Tua palavra. Que esta não seja uma experiência isolada, mas o começo de um processo permanente de transformação. Dá-nos disciplina para meditar nas Escrituras, para memorizar versículos que combatem mentiras específicas, para declarar a Tua verdade sobre as nossas vidas. Senhor, envia o Teu Espírito Santo para nos lembrar desta oração sempre que o mundo tentar nos conformar aos seus padrões. Que resistamos firmemente, arraigados e fundamentados na verdade da Tua palavra. Cremos que a partir de hoje pensaremos diferente, falaremos diferente, viveremos diferente porque as nossas mentes foram renovadas pelo Teu poder. Que esta transformação mental produza frutos visíveis na nossa vida, testemunhando ao mundo que servimos um Deus que verdadeiramente transforma vidas. Selamos esta oração com fé inabalável de que Tu completarás a boa obra que começaste em nós hoje. Pai, neste momento clamamos especialmente pelos jovens desta geração que enfrentam bombardeio mental sem precedentes. Eles crescem numa era digital onde são constantemente expostos a ideologias contrárias à fé, onde a pressão para se conformarem é esmagadora. Renova as mentes dos nossos jovens com firmeza doutrinária e identidade segura em Cristo. Quebra toda a confusão de identidade que o mundo tem semeado. Ajuda-os a saberem quem são em Ti, a não se deixarem levar por todo vento de doutrina. Senhor, protege as mentes dos nossos adolescentes das influências destrutivas das redes sociais, dos desafios perigosos, do cyberbullying, da pornografia facilmente acessível. Dá aos pais sabedoria para monitorarem sem sufocar, para orientarem sem controlar, para serem presença constante na vida dos filhos. Renova a mente dos jovens para buscarem a Ti, em vez de buscarem validação nas curtidas e comentários online. Que encontrem a sua identidade não nas tendências passageiras, mas na verdade eterna da Tua palavra. Levanta uma geração de jovens com mentes renovadas que não tenham vergonha de se posicionar pela verdade, mesmo quando toda a cultura os pressiona a ceder. Senhor, intercedemos pelos idosos, cujas mentes têm sido atacadas por doenças degenerativas, por solidão, por sentimento de inutilidade. Renova as suas mentes com a consciência de que continuam preciosos aos Teus olhos, que a sua sabedoria acumulada tem valor imenso. Quebra toda a mentalidade de descarte que a sociedade impõe sobre os mais velhos. Ajuda-os a verem que ainda têm propósito, que podem contribuir através de oração, aconselhamento e exemplo de vida. Senhor, toca especialmente aqueles que lutam com demência, Alzheimer e outras doenças que roubam a memória. Onde a medicina não alcança, que o Teu poder sobrenatural traga alívio, clareza mental e momentos de lucidez. Consola as famílias que cuidam de idosos com estas condições. Dá-lhes paciência infinita, amor incondicional e força física e emocional para esta jornada difícil. Renova a mente da sociedade para valorizar os idosos, para honrá-los conforme o Teu mandamento, para aprender com a sabedoria que só os anos podem trazer. Pai, clamamos pelas mulheres que têm sido bombardeadas com padrões impossíveis de beleza, com pressões para serem perfeitas em múltiplos papéis. Renova as suas mentes com a verdade de que são fearfully and wonderfully made, criadas maravilhosamente à Tua imagem. Quebra toda mentalidade de inadequação que vem de comparação constante com imagens editadas nas redes sociais.
Ajuda-as a encontrarem o seu valor, não na aparência externa, mas no caráter interno, que é precioso aos teus olhos. Senhor, liberta as mulheres de transtornos alimentares, de obsessão com peso e aparência, de cirurgias plásticas motivadas por insegurança. Renova as suas mentes para cuidarem do corpo com saúde, não com vaidade doentia. Fortalece as mães que se sentem inadequadas, que lutam com culpa, que se comparam com outras mães. Lembra-as de que não precisam ser perfeitas, apenas presentes e amorosas. Quebra a mentalidade de supermulher que tenta fazer tudo sozinha e acaba exausta e frustrada. Ensina-as a pedir ajuda, a estabelecer limites saudáveis, a priorizar o que realmente importa. Senhor, intercedemos pelos homens desta geração que enfrentam confusão sobre masculinidade verdadeira. O mundo oscila entre promover machismo tóxico e tentar feminilizar os homens. Renova as suas mentes com um modelo de masculinidade bíblica, forte, mas gentil, líder, mas servo, provedor, mas não ausente. Quebra toda a mentalidade de machismo que oprime as mulheres e destrói relacionamentos. Ajuda os homens a serem líderes, servidores nas suas famílias, a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Senhor, liberta os homens da pressão de provar constantemente a sua masculinidade através de conquistas de força física, de sucesso financeiro. Renova as suas mentes para encontrarem a sua identidade em serem filhos teus, não em estereótipos culturais. Fortalece os pais para estarem presentes na vida dos filhos, para serem modelos de integridade, para ensinarem valores através do exemplo. Quebra a mentalidade de que expressar emoções é fraqueza. Ensina-os que chorar não diminui a masculinidade, que pedir ajuda é sabedoria, que vulnerabilidade é coragem. Pai, clamamos pelos líderes cristãos cujas mentes são constantemente atacadas pelo inimigo porque a sua influência é grande. Renova as mentes dos pastores, missionários, evangelistas e professores da palavra. Quebra toda a mentalidade de superioridade espiritual, de orgulho ministerial, de busca por fama e reconhecimento. Ajuda-os a permanecerem humildes servos, a lembrarem que são apenas vasos de barro portando tesouro celestial. Senhor, protege as suas mentes de burnout ministerial, de desânimo constante, de tentações específicas que atacam líderes. Renova as suas mentes com paixão renovada pelo ministério, com amor genuíno pelas ovelhas, com compromisso inabalável com a verdade da palavra. Liberta aqueles que caíram em pecado e estão afastados do ministério. Restaura-os completamente se houver arrependimento genuíno. Dá sabedoria aos líderes para equilibrarem ministério e família, para não sacrificarem os seus lares no altar do sucesso ministerial. Que as suas mentes sejam renovadas diariamente para liderarem com integridade, humildade e total dependência de Ti. Senhor, intercedemos pelos profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, conselheiros. Eles lidam diariamente com mentes quebradas, com histórias de dor, com situações humanamente impossíveis. Renova as suas mentes para não absorverem toda a negatividade que ouvem. Protege-os de burnout, de compaixão-fadiga, de desesperança. Senhor, dá-lhes sabedoria sobrenatural para aconselhar, para diagnosticar corretamente, para tratarem com eficácia. Que os profissionais cristãos nestas áreas integrem fé e ciência, reconhecendo que toda cura vem de Ti, mas que usas meios naturais também. Quebra todo o preconceito na igreja contra buscar ajuda profissional para questões de saúde mental. Renova a mente dos crentes para compreenderem que procurar terapia não é falta de fé, mas sabedoria. Ajuda-nos a distinguir entre questões espirituais, que requerem oração, e questões clínicas que requerem tratamento médico.
que haja integração saudável entre fé e ciência no cuidado da saúde mental. Abençoa estes profissionais com discernimento, compaixão e eficácia no seu trabalho tão importante. Pai, clamamos pelos que lutam com vícios que escravizam as suas mentes. Álcool, drogas, pornografia, jogo, compras compulsivas. Estas fortalezas mentais parecem impossíveis de quebrar, mas sabemos que para ti nada é impossível. Renova as mentes dos viciados com revelação da sua verdadeira identidade em Cristo. Quebra toda mentira do inimigo que diz que nunca conseguirão ser livres, que sempre serão escravos destes vícios. Senhor, manifesta o teu poder libertador, onde a vontade humana falhou repetidamente, que a tua graça sobrenatural traga vitória. Liberta completamente aqueles que clamam por libertação. Dá-lhes estratégias práticas de vitória. Comunhão com outros crentes, prestação de contas, afastamento de gatilhos, substituição de hábitos ruins por bons. Renova suas mentes para odiarem o pecado que antes amavam e amarem a santidade que antes evitavam. Fortalece as famílias que sofrem com o vício de entes queridos. Dá-lhes sabedoria para ajudar sem facilitar, para amar sem permitir, para apoiar sem se tornar cúmplices. Que vejamos testemunhos poderosos de libertação total que glorifiquem o teu nome. Senhor, intercedemos por aqueles cujas mentes foram traumatizadas por abusos, físico, sexual, emocional e espiritual. As feridas na mente às vezes doem mais e demoram mais a sarar do que as feridas no corpo. Renova as mentes dos que sofreram traumas, cura as memórias dolorosas, onde há flashbacks perturbadores, traz paz, onde há pesadelos recorrentes, traz sono tranquilo, onde há gatilhos que desencadeiam pânico, traz estabilidade emocional. Senhor, sabemos que Tu és especialista em curar corações quebrantados e restaurar vidas destruídas. Manifesta o Teu poder curador nestas vidas. Ajuda-os a perdoarem os agressores, não porque merecem, mas porque o perdão liberta quem perdoa. Quebra todo o ciclo de abuso que passa de geração em geração. Que os que foram abusados não se tornem abusadores, mas quebrem o padrão através do Teu poder transformador. Dá sabedoria aos conselheiros e terapeutas que trabalham com vítimas de trauma, que sejam instrumentos de cura nas Tuas mãos. Renova completamente as mentes traumatizadas para que possam viver em liberdade, paz e alegria novamente. Pai, clamamos pelos que sofrem com transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo. Estas condições tornam a vida extremamente difícil. Renova as suas mentes com esperança de que podem viver bem, apesar do diagnóstico. Quebra todo estigma e preconceito que enfrentam, inclusive dentro da igreja. Ajuda-nos a tratá-los com compaixão, não com julgamento. Senhor, abençoa os tratamentos médicos que fazem, que os medicamentos sejam eficazes com mínimos efeitos colaterais. Dá sabedoria aos médicos para acertarem no diagnóstico e no tratamento. Onde há cura disponível, manifesta-a. Onde a cura completa não vier nesta vida, dá graça suficiente para viverem com a condição. Renova as suas mentes para não se definirem pela doença, mas pela identidade em Cristo. Que não sejam apenas sobreviventes, mas vitoriosos apesar das limitações. Fortalece as famílias que convivem com estas realidades. Dá-lhes paciência nos dias difíceis, esperança nos momentos sombrios e amor incondicional sempre. Que a igreja seja comunidade de apoio real, não apenas de palavras vazias. Senhor, intercedemos pelos estudantes em todos os níveis de educação. As suas mentes estão sendo formadas e moldadas agora. Renova as suas mentes para amarem o aprendizado, para buscarem conhecimento com propósito. Quebra toda a mentalidade de mediocridade que se contenta com o mínimo.
Ajuda-os a desenvolverem todo o seu potencial intelectual para a tua glória. Senhor, protege os estudantes cristãos em universidades seculares onde a fé é constantemente atacada. Dá-lhes firmeza doutrinária para resistirem a professores que ridicularizam a fé. Que sejam luz nestes ambientes escuros, testemunhando com sabedoria e amor. Renova as mentes dos professores para ensinarem com excelência, integridade e respeito por diferentes visões de mundo. Quebra toda doutrinação ideológica que tenta impor pensamento único, que haja verdadeira liberdade acadêmica para explorar diferentes perspectivas. Abençoa especialmente os estudantes de teologia que estão se preparando para o ministério. Que sejam formados não apenas intelectualmente, mas também espiritualmente. Que amem a palavra, não apenas a estudem academicamente. Pai, clamamos pelos empresários e empreendedores cristãos. Renova suas mentes para fazerem negócios com integridade num mundo onde a desonestidade é normalizada. Quebra toda a mentalidade de que precisam comprometer valores para terem sucesso. Mostra-lhes que é possível prosperar fazendo o certo. Ajuda-os a serem luz no mundo dos negócios, a tratarem empregados com justiça, a servirem clientes com excelência, a pagarem impostos honestamente. Senhor, dá-lhes sabedoria para tomarem decisões sábias, criatividade para inovarem, coragem para arriscarem quando apropriado. Renova as suas mentes para verem os negócios como ministério, como forma de avançar o teu reino através de prosperidade com propósito. Que usem os lucros não apenas para acumular riqueza, mas para abençoar outros, para financiar missões, para ajudar os necessitados. Quebra toda a mentalidade de ganância que nunca está satisfeita. Ensina-os o contentamento que celebra o sucesso sem se tornar escravo dele. Protege-os de parcerias erradas, de negócios desonestos, de atalhos que parecem vantajosos, mas levam à destruição. Senhor, intercedemos pelos artistas e criativos cristãos, músicos, escritores, pintores, atores, designers. Renova as suas mentes para usarem os seus talentos para glorificar-te, não apenas para a fama pessoal. Quebra toda a mentalidade de que arte cristã precisa ser de má qualidade. Inspira-os a criarem obras de excelência que honrem o teu nome. Ajuda-os a equilibrarem relevância cultural com fidelidade bíblica. Que não se conformem com o mundo na busca de aceitação, mas também não se isolem em guetos cristãos irrelevantes. Senhor, dá-lhes criatividade sobrenatural para produzirem conteúdo que impacta a cultura, que faz as pessoas pensarem, que aponta para ti de formas criativas. Renova as suas mentes para resistirem à pressão da indústria de comprometerem valores para terem sucesso. Que prefiram a tua aprovação à popularidade humana. Levanta artistas cristãos em posições de influência na mídia secular, que sejam sal e luz nestes espaços, influenciando a cultura em vez de serem influenciados por ela. Abençoa o seu trabalho com fruto que permanece para a eternidade. Pai, clamamos pelos missionários que servem em campos difíceis. As suas mentes enfrentam ataques intensos do inimigo. Renova as suas mentes com força para perseverarem apesar da oposição, da solidão, das dificuldades culturais. Quebra todo o desânimo que tenta fazê-los desistir. Lembra-os de que a semeadura pode ser com lágrimas, mas a colheita será com alegria. Senhor, protege as suas mentes de burnout missionário. Dá-lhes descanso adequado, comunhão com outros crentes, momentos de refrigério na tua presença. Renova as suas mentes para verem fruto mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ajuda-os a confiarem que a tua palavra não volta vazia. Fortalece as suas famílias.
Protege os filhos de missionários que crescem entre culturas, que às vezes não se sentem pertencentes a lugar nenhum. Dá-lhes identidade segura em Cristo. Senhor, levanta mais obreiros para a seara. Renova a mente da igreja para valorizar e apoiar missões adequadamente. Que não apenas enviemos, mas também sustentemos em oração e financeiramente aqueles que vão. Senhor, intercedemos pelos que trabalham em profissões de alto estresse, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, militares. As suas mentes são constantemente expostas a situações traumáticas, a pressão extrema, a decisões de vida ou morte. Renova as suas mentes com paz sobrenatural em meio ao caos. Quebra toda a ansiedade que vem de carregar responsabilidades tão pesadas. Ajuda-os a processar saudavelmente as experiências difíceis sem desenvolverem transtorno de estresse pós-traumático. Senhor, dá-lhes sabedoria para tomarem decisões certas sob pressão, habilidade para executarem as suas funções com excelência, compaixão para tratarem as pessoas com dignidade, mesmo nas piores circunstâncias. Renova as suas mentes para encontrarem significado no seu trabalho, para verem que estão servindo a Ti através do serviço aos outros. Protege-os de cinismo que vem de ver tanta maldade e sofrimento. Que mantenham a esperança, a fé na humanidade, a crença de que fazem diferença. Abençoa as suas famílias que convivem com a incerteza, com horários irregulares, com o medo de perderem os seus entes queridos. Pai, clamamos pelos presos, cujas mentes muitas vezes foram formadas em ambientes de violência, pobreza e falta de oportunidades. Renova as suas mentes com esperança de recomeço, com revelação de que podem mudar. Quebra todo o ciclo de criminalidade que parece inevitável. Mostra-lhes que há vida além do crime, que podem escolher caminhos diferentes. Senhor, salva aqueles que ainda não te conhecem. Que encontrem-te mesmo atrás das grades. Manifesta o teu amor nas prisões, através de capelães, voluntários e outros presos já convertidos. Renova as mentes dos que já te aceitaram para perseverarem na fé, apesar do ambiente hostil. Dá-lhes força para resistirem às pressões, coragem para testemunharem, sabedoria para se protegerem. Prepara-os para a reintegração na sociedade. Quebra toda a mentalidade de que ex-presidiários não merecem segunda chance. Levanta igrejas e organizações que os recebam, que os ajudem a reconstruir vidas, que ofereçam oportunidades de trabalho e moradia. Que vejamos transformações poderosas que provem que ninguém está além do alcance da tua graça. Senhor, intercedemos por todos nós que oramos esta manhã. Sela esta renovação mental que começou aqui. Que não seja apenas emoção passageira, mas transformação permanente. Ajuda-nos a vigiar sobre os nossos pensamentos daqui em diante, a rejeitar mentiras e abraçar a verdade. Renova as nossas mentes continuamente através da meditação diária na Tua Palavra. Que memorizemos versículos que combatem as nossas lutas específicas. Quando o inimigo sussurrar mentiras, que respondamos com a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Senhor, cremos que a partir de hoje pensaremos diferente sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as circunstâncias, sobre Ti. Que esta renovação mental produza transformação visível na nossa vida. Que as pessoas ao nosso redor percebam que mudamos, que há algo diferente em nós. Que o nosso testemunho glorifique o Teu nome e atraia outros a também buscarem renovação mental. Pai, agradecemos por ouvires esta oração. Confiamos que já começaste a operar nas nossas mentes e que completarás a obra que iniciaste. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai Celestial, terminamos esta oração com corações transbordando de gratidão. Obrigado por nunca nos abandonares, por estares sempre presente mesmo quando não percebemos.
Agradecemos pela oportunidade de começar este dia 19 de janeiro de 2026 com mentes sendo renovadas pelo Teu poder. Que caminhemos hoje conscientes de que não estamos sozinhos, de que Tu vais conosco, de que a Tua graça é suficiente para cada desafio. Que vivamos este dia em alegria, em paz, em gratidão, refletindo a transformação que começou nas nossas mentes. Selamos tudo o que foi orado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Partilha com alguém que também precisa de renovação mental. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma comunidade de fé que se apoia mutuamente. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua caminhada com Deus. A bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Vai em paz, vai em vitória, vai com a mente renovada pelo poder de Deus. Amém.